outro Gabriel tá escutando, né? Hum? O outro Gabriel tá escutando, né? Pra perguntar um negócio pra ele. Não sei. Mas, então vamos começar. Vou começar então, porque nós já perdeu um tempinho, né? Mas teve bom que eu expliquei isso para vocês, tá? Aí depois de tarde, se alguém ainda tiver com alguma dúvida, coisa, pode falar comigo de tarde, tá? Lá depois dá 1 hora, tá? Que eu vou estar livre, tá? Então, pessoal, essa semana nós vamos continuar com nossa aula, né? Semana passada nós trabalhamos lá o PET, e, né, terceira semana do PET, e agora hoje nós vamos continuar com a matéria do livro, tá? Nós estamos falando lá sobre grandes navegações, né, sobre o território brasileiro e tudo mais, e agora hoje nós vamos falar sobre a ocupação da América pelos europeus, tá? Vocês vão ver, pessoal, muita coisa que a gente trabalha em geografia, vocês vão ver em história também, tá? Só que nós estamos vendo de outro ponto de vista, tá? Então, a história vê como algo que aconteceu, estuda como algo que aconteceu lá no passado, é um acontecimento histórico. Nós, na geografia, nós estudamos como algo que vai transformar a nossa sociedade, o nosso país e tudo mais, né? Então, aqui, hoje, nós vamos falar de questões que estão relacionadas à história, tá? Mas, lembre-se que está relacionado, mas não é a mesma coisa. Então, lá, em 1492, o navegador Cristóvão Colombo saiu da Espanha à procura de uma rota que o levasse às Índias, né? Lá o comércio, lembra que nós falamos do mercantilismo na semana retrasada, que é aquela questão de procurar comércio, comprar e vender produtos, e os europeus, especialmente Portugal e Espanha, que eram as duas grandes potências da época, queriam é, encontrar um caminho mais rápido, mais fácil para a Índia, que é onde eles conseguiam, ali na Ásia, né, conseguiam especiarias, seda e outros produtos que não existiam na Europa. Então, eles vão procurar esse caminho. E aí, Cristóvão Colombo está procurando esse caminho mais direto para as Índias, né? É, então, eles já tinham informações, as pessoas já tinham o entendimento que a Terra não era plana, a Terra era uma esfera. Então, ele pensou: se a Terra não é plana, não vou chegar lá num ponto e vou cair num abismo, mas eu posso dar a volta. Em vez de passar por baixo da África, como era feito até então, eu posso ir reto, em linha reta, e chegar nas Índias. E é o que ele vai fazer, né? Só que os cálculos deles não estavam lá tão precisos, porque eles não sabiam que existia uma grande quantidade de terra entre a Europa e a Ásia, que era até então desconhecido. E essa terra era a América, né? Eles não sabiam que existia o continente americano. Para eles, entre a Europa e a Ásia, era só o oceano, né? Então ele saiu, foi em linha reta, viajou meses e meses, passando falta de comida, doença, enfrentando doença, e foi. E aí, em 12 de outubro de 1492, ele vai chegar em uma ilha, que ele vai chamar de Ilha de São Salvador. Na verdade, era só uma pequena parte do continente, que vai se chamar América, né? Ou Terra de Américo, que foi uma homenagem a um navegador chamado Américo Vespúcio, né? é, que financiou essas viagens, né? Depois que vai chegar ao continente americano, tá? Então ele vai chegar lá em 1492. Aqui, ó, é um quadro feito em 1805, mostrando o desembarque deles nessa ilha, né? Encontrando com os nativos. É interessante vocês notarem, primeiro, os portugueses estão na frente, né? Os espanhóis, né? Na verdade aqui, todos bem vestidos, né? E olha para vocês verem, os índios atrás nus, e os índios estão menores, inclusive ajoelhados, ou seja, submissos, né? O que ele quis mostrar aqui? Que o europeu é melhor do que o indígena, tá, gente? Tinha essa noção, né? O europeu era civilizado, era melhor, né? Então ele tinha que também levar a civilização aos indígenas. Então ele vai escravizar, vai catequizar e tudo mais os povos indígenas, né? E vai dominar, né? É, eles vão, de início, eles vão pensar que é as Índias mesmo, né? Por isso eles vão chamar os povos de
indígenas, de índios, né? Por causa da Índia. Inclusive, pessoal, hoje é dia do índio, tá? Acho que até a professora, não sei se é de artes, mandou um negócio para vocês disso, tá? Ou de história, não sei. E aí, como tem essas novas terras, Portugal e Espanha são as duas grandes potências. Eles vão disputar essas terras, né? Eles querem reivindicar o direito de explorar também essas terras, tanto Portugal quanto Espanha, né? Porque os portugueses alegavam que eles já estavam realizando viagens muito antes dos espanhóis. Então, o direito das terras seria deles, porque eles que começaram a explorar, né? Eles começaram a explorar fazendo o contorno da África, eles passavam por baixo da África para chegar na coisa, né? Já tinha essa rota que era dos portugueses. Aí eles vão estar essa disputa, e aí, para evitar a guerra, os dois países vão assinar em 1494, através do intermédio do Papa da época, né? O líder da Igreja Católica, eram dois países católicos, com reis católicos, né? Eles vão assinar o Tratado de Tordesilhas, aquele que vocês já viram falar muito dele, que é um tratado, um acordo, né, entre os dois países. Eles vão assinar como se fosse um como é que fala, gente? Um contrato, né? Nem quando alguém na família de vocês vai comprar alguma coisa, ou alugar uma casa, ou é, colocar alguma coisa que precisa fazer um contrato. É a mesma coisa, vai lá, assina o contrato, as duas partes têm acordos ali, uma não pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal, e eles não podem romper, se romper, o outro ganha quem rompeu tem que pagar uma multa. Basicamente foi isso, o Tratado de Tordesilhas foi um tratado, um acordo entre os dois países, né? Então lá, todas as terras descobertas ou que viessem a ser descobertas a oeste de uma linha imaginária, localizada a 350 quilômetros do Cabo Verde, na África, pertenceriam à Espanha. E as terras a leste da linha pertenceriam a Portugal, né? Esse vai ser o primeiro limite territorial do Brasil, né? Os portugueses já estavam começando a ocupar o território que hoje é o Brasil, então se definiu, foi a primeira definição de um território brasileiro, né? Tá lá. Lembra, pessoal, que eles não sabiam, eles não conheciam todo o continente, né? Aí vocês podem pensar, nossa, mas Portugal saiu muito mal, que ele pegou só uma coisinha de nada, né? Comparado com a Espanha, na verdade, sim. Mas eles não sabiam o real tamanho do continente. Eles só conheciam, perdão, deu soluço aqui. Eles só conheciam algumas ilhas aqui do Caribe e uma pequena parte do litoral aqui da América do Sul, aqui no Brasil, tá? Eles não conheciam aqui todo o interior do continente americano, da América do Sul, eles não sabiam ainda de tudo da América do Norte, tá? Então, para eles, não fazia, era algo que não compensava. Então, eles definem, aqui, ó, Cabo Verde, né, esse conjunto de ilhas, 370 léguas, ou 350 quilômetros. Tudo que está a leste é de Portugal, tudo que está a oeste é da Espanha, né? Claro que com o tempo, Portugal vai descobrir que tem muito mais terra do lado espanhol, e aí ele vai começar a ir contra o tratado, começar a ocupar essas terras que estão aqui no interior, que hoje são parte do Brasil, tá? Em 1500, o governo português organizou uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, aquele lá que descobriu o Brasil, né? Porque a Espanha já estava ocupando, já conhecia o território, então eles têm que ocupar os territórios deles antes que outros cheguem, né? Porque existia o tratado, mas não quer dizer que iria ser respeitado, né? Então, ó, essa expedição tinha dois objetivos: estabelecer feitorias na África. Feitoria, pessoal, é tipo um entreposto, é uma área de comércio, né? Então, o português vinha aqui e fazia ali uma feitoria, ele construía ali um forte, uma construção, e onde ele fazia comércio com os povos ali da África, né? Comprava escravos, comprava produtos, né? Naturais, frutas, é, às vezes ouro, pele de animais e outras coisas, né? Se abastecia, né? E tomar posse das terras portuguesas, né? Então, lá, feitoria, um posto avançado de interesse político, militar e comercial, né? No dia 22 de abril, ó, hoje é 19, daqui 3 dias, né? Nós vamos ter o dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500.
Cabral e seus comandantes desembarcaram no litoral sul do atual estado da Bahia, em terras que mais tarde viriam a fazer parte do território brasileiro, né? Então é a descoberta. Aqui vocês colocam descoberta entre aspas, tá, gente? Por quê? Não foi descoberto, né? Na verdade, porque já viviam os povos indígenas aqui, né? Foi o início da colonização do Brasil, tá? Então aqui, ó, quem ainda nunca viu, ainda não tinha visto, esse é um retrato da época de Pedro Álvares Cabral. Claro que provavelmente eles deram uma embelezada nele, né, gente? É que nem os filtros do Instagram hoje em dia, né? Não dá para você confiar que a pessoa é daquele jeito, né? Então, provavelmente ele não é tão bonitinho assim, né? É a Mas, mesma coisa de maquiagem. né? Mulher que passa maquiagem. A mulher pode ser fake, nem o cão passa maquiagem, fica mais bonitinho. Então, ó, nós temos aqui o Pedro Álvares, né? Na época, ele acaba depois, pessoal, depois dessa viagem, ele não ficou tão bem, tá, gente? Ele acaba ficando doente, morrendo na pobreza, tá? Infelizmente. É, e aqui as caravelas, né? Não é, muitas pessoas pensam só nas três, né? Aquela pessoa, a gente sempre aprende desde o começo, né? Pinta, Maria e Nina, né? Que eles falam, acho, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Seriam as três caravelas. Na verdade, não eram só três, eram uma grande quantidade. Ó. Vocês podem ver aqui, ó, que tem um monte, né? Tem, aqui dá para contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, tá? Era uma esquadra, tinha um monte, tá? Só que aí, tipo, eles se separaram. Lembra que ele falou que tinha as feitorias da África? Então, um pouco, durante a viagem, um pouco foi para a África, um pouco veio para o Brasil, tá? E também, nesse meio tempo, eles pegaram tempestades, teve algumas que afundou, aquele negócio, tá? Então, não foram só três, foram várias, tá? Foram muitas, tá? Aqui nós temos, ó, uma feitoria portuguesa, tá? Aqui eu não lembro da onde que é lá na África, tá, gente? Infelizmente eu não guardei o nome. Eu devia ter anotado o nome e colocado embaixo aqui. Mas é uma feitoria portuguesa. Lá, eu acho que é Moçambique, mas eu não tenho certeza. Mas vocês podem ver, ó, é um prédio, eles constroem um fort, né? Uma fortificação, todo fechado de muros, onde eles faziam, chegava aqui os navios, né? As caravelas, e eles faziam comércio com o povo ali da região, né? Então servia de um posto de troca, de compra e venda de produtos e abastecimento das caravelas, né? Parava ali, né, enchia, abastecia de comida, de água e de produtos e seguia viagem para ir para outros lugares para fazer mais comércio, tá? Aqui no Brasil também teve algumas dessas, tá? Aqui, no caso, a chegada deles, né? Uma pintura feita bem depois, não é na mesma época, tá, gente? Essa pintura foi feita bem depois, é, e provavelmente não foi exatamente desse jeito, tá? Mas não dá pra gente saber exatamente como foi também, tá? Alguns dizem que, na verdade, quando ele chegou, não tinha índio na praia, só foram encontrar os índios bem depois, né? Então, mas aqui eles chegando, né? Todos com armadura, com roupas e tal, e os indígenas. Aqui já não tá tão ruim, né? Porque eles estão todos do mesmo tamanho, mais ou menos em pé de igualdade, né? Mas vocês podem ver que tem indígena já ajoelhado ali pro português, né? Diante da cruz. Então, tem um pouquinho de prejuízo, né, digamos assim, de racismo, digamos, né? Aqui, pessoal, esse é o marco, tá? É nesse local que eles chegaram, tá? Lá em Porto Seguro, né? Depois construíram, mas, ó, um marco feito um pouco tempo depois que eles chegaram, fizeram esse marco para mostrar onde foi a chegada, né? A primeira chegada dos portugueses, né? Aí hoje lá tem um museu, né, essa igreja aqui e tal, tá? Então, os europeus, eles vão começar, então, nesse período, a ocupar todo esse território da América, tá, gente? Vai trazer pessoas, né? Cada país vai fazer a ocupação de um jeito, né? Então, os portugueses vão fazer, tanto o português quanto o espanhol, vai fazer o que a gente chama de colônia de exploração, tá? Ou seja, explorar, retirar recursos. Eles não se importam de ter gente morando ali naquele território, que eles querem retirar o recurso, né? No caso do Brasil, os portugueses de início não acham ouro, né, que seria o melhor, né?
lembra lá no mercantilismo, uma das características dele é o metalismo, a juntar ouro e prata, né, metais preciosos. Então, de início, os portugueses não acham ouro e prata no Brasil, né? O que eles acham na parte do território do Brasil, né? Eles vão achar, de início, eles vão explorar o pau-brasil, né? Aquela árvore, né, que a gente fala, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto aqui do pau-brasil para mostrar para você. Não sei se vocês já Oi? viram. É um Por que pau-brasil. chama Minas Gerais? Oi? Por que Minas Gerais chama Minas Gerais? Por causa das minas de ouro e diamante que tinha aqui. Então, como é que você tá falando que não tinha ouro? Então, no início eles não acharam, porque no início eles estavam só no litoral, né? Então, o que que eles Ah, exploravam? Só a árvore, porque o pau-brasil, aqui, ó, é essa árvore aqui, ó, tá? É uma árvore natural só daqui do Brasil, e aqui, ó, ela é bem vermelha, tá? A madeira dela é bem vermelha, e eles usavam essa madeira para fazer tintura, para pintar roupa, sabe? Para dar cor para a roupa, tá? Que tinha um tom vermelho muito bonito. E ela foi tão explorada que ela quase entrou em extinção, tá? Desliga o teu microfone um pouquinho, Gabriel. Então, oi? eles exploraram o microfone. Eles exploraram de início isso, né? Depois que eles vão começar a explorar a cana-de-açúcar, né? Fazer os engenhos, aí nós vamos ter os senhores dos engenhos, né? Tudo mais. Vai trazer os negros como escravos, né? No início vai escravizar os indígenas. Nesse processo, muito indígena vai morrer, seja por guerra, seja principalmente por doença, né? Que eles vão pegar dos portugueses, porque eles nunca tinham tido doenças que os portugueses tinham, né? Então, uma simples gripe era. Professor? O Elias travou? Ué, travou. Oi, Isa. Vai Travou, mandar minha gente. Nossa, Gabriel. duela. O Elias ficou travado. Entrou, hein? Oi? Até que você entrou, hein? Vamos fazer Né? baguncinha. Ele Ai, ficou travado na beleza. Daí vai ver, ele tem que eu só tô aqui só. Ó, tem que ficar tomando cuidado na hora que ele entrar, hein? Que é isso que tá enchendo meu saco aqui? Travou? Não tem culpa de ser tu é um preconceito do cão. O que aconteceu? Ela é Gabriel, não linda. precisa falar outro Ela não. Minha internet caiu, gente. Meu Deus. Consegui. Eita. Agora todo mundo muda. Caiu a internet aqui. Voltou. Nem tive que ir lá no modem arrumar. Então, gente, aí teve essa coisa. Depois vai ter exploração da cana-de-açúcar, né, com os dos escravos. E aí, lá no século XVII, mais 200 anos depois, né, século XVI, XVII, 100, 200 anos depois da da descoberta, né, da chegada dos portugueses, é que eles vão encontrar ouro e diamante aqui em Minas Gerais, né? E aí vão começar no território que hoje é Minas Gerais, né? E vão começar, mas é o único lugar que eles vão descobrir. Hoje nós já sabemos que tem ouro lá no Amazonas, tá? Lá no Amazonas, Roraima, mas está em terras indígenas, então não pode ser explorado, apesar que tem os garimpeiros ilegais. Mas naquela época nós só vamos ter aqui em Minas Gerais, é o único lugar que eles vão achar, né? Nisso também eles se deram mal comparando com a Espanha, porque a Espanha vai achar prata em praticamente todo o resto da América Latina, né? E vai. Mas será que aqui em Minas Gerais ainda acha um pouco ainda de ouro? Mas é bem pouco, porque já foi bem retirado, é bem difícil de achar hoje em dia, Mas tá? um pouco deixa Ainda eu saber. achar até que acha, mas é muito difícil, tá? Hoje, o que mais é retirado aqui é o minério de ferro, lá pela Vale do Rio Doce, né? A gente vê lá, naqueles lugares lá.
mais no centro de Minas ali, parte central. É o minério de ferro que é usado para produção de aço e tudo mais, tá? Hoje, Minas ainda é um estado minerador do Brasil, mas é mais o minério de ferro. Ouro, diamante, essas coisas já quase não encontra mais. Encontra, mas é muito difícil de achar, tá? Pessoal, é isso. Alguma dúvida? Algo mais que vocês queiram perguntar?